tu conseguir questões novas. Como? O difícil vai ser você conseguir questões novas, porque eu acho que a gente já fez tudinho. Mas tem. Eu já estou pesquisando aqui. Eu pedi ajuda para o Tiago Nunes, que o Tiago Nunes é professor do Que Concurso. E o Tiaguinho, cara, me manda bem tua senha do Que Concurso, que eu quero ir atrás de provas aí. Ele ficou de me mandar aqui uma série de questões. Não é possível, cara. A gente vai atrás. Vamos embora. Esperar todo mundo entrar aí e vamos começar. Cara, essa questão aí, essa primeira questão, queridos, é uma questão da NUCEP. A questão é de geometria. Uma sugestão para vocês nas questões de geometria. Se não tiver a figura, desenha. Lê a questão e, de acordo com as informações que forem dadas, vai desenhando, para poder vocês ver o que é que a questão quer de você. Quais são as informações que eu tenho aqui? Vamos comigo. Diz assim: uma praça tem formato de um triângulo com vértices ABC. Vou desenhar esse cara. Aqui meu triângulo. A, B, C. E um perímetro igual a 160 metros. O cara está dizendo para mim e para vocês que o perímetro desse triângulo é 160 metros. E nessa hora, tu vai deixar entrar na tua mente o conceito de perímetro. Perímetro nada mais é do que a soma dos lados da figura. Você pegar esse lado, esse e esse outro, e somar os três, o resultado é 160 metros. Só que ele fala assim, ó, com uma linha de passeio central que coincide com a bissetriz interna do ângulo A. Aí, nessa hora, tu tem que lembrar o que é uma bissetriz. A bissetriz é um segmento de reta que sai de um ângulo do triângulo e divide esse ângulo ao meio em dois outros ângulos de mesmo tamanho. A função da bissetriz é dividir qualquer ângulo em dois congruentes. Se você coloca bem aqui, rapidão, um ângulo qualquer de 60 graus e traça aqui uma bissetriz, esses dois ângulos formados têm 30 graus. Então, o que é que aconteceu? Desse ângulo A, foi passada uma linha central. E essa linha central, ele disse que ela é a bissetriz do ângulo. Ela coincide com a bissetriz. Então, aqui, esse ângulo e esse têm o mesmo tamanho. Mas o que é que aconteceu com essa linha central? Essa linha determina no lado BC dois segmentos de medidas 18 e 22. Quando ela chega aqui no lado BC, um segmento é 18, o outro é 22. E a pergunta é, qual a medida em metros do maior lado desse triângulo? Eu não sei esse lado, chamo ele de X, e nem sei esse, vou chamar ele de Y. Ele quer saber de nós qual é a medida do maior lado desse triângulo. Observa, e vocês vão perceber no desenho, que essa base aqui, ó, ela mede 40 metros. Vê se vocês concordam comigo. Soma de 18 com 22. O tamanho dela toda é 40. E aí eu quero tentar descobrir esses dois lados para saber qual é o maior lado deles. Cara, proporcionalmente, tu já vai saber aqui que o maior lado é o Y. Eu vou já dizer por quê. Tu está diante de um teorema chamado Teorema da bissetriz interna. Tem ângulo no teu edital, então pode cair isso aí. Cada lado desse, da base, um é 22 e o outro é 18. Quando você tem uma reta que é a bissetriz,
Cada lado desse vai ser proporcional à sua projeção. Esse y é proporcional a 22 e esse x é proporcional a 18. Esse é o teorema da bissetriz interna. Quando você desenha, como ele falou em bissetriz, tu já sabe que o y ele é proporcional a 22 e que o x ele é proporcional a 18. Só, meus amores, que você vai pensar uma coisa comigo aqui, ó, para matar a danada. Ele disse no começo da questão que o perímetro é 160. Perímetro nada mais é do que a soma desses lados aqui, turma. Opa! Se eu somar o x com o y, com essa base que é 40, a soma dos três tem que dar 160. Então, x mais y mais 40 é igual a 160. Então, x mais y dá 120. Isso aqui tu percebe até olhando para o desenho, tá? Eu estou fazendo, copiando bonitinho para você, mas tu sabe que x mais y vai 120. Pronto, cara. Tu vai fazer o quê? Divisão em partes proporcionais. Tu vai dividir o y proporcional a 22 e tu vai dividir o x proporcional a 18. E tu sabe que x mais y vale 120. Mas ele quer saber a medida do maior, o maior y, porque ele é proporcional à maior parte, 22. É só correr para o abraço e ser feliz. Faz a divisão em partes proporcionais. O que é que eu faço nessa brincadeirinha? Somo as partes, 22 mais 18, que dá 40. Isso aqui eu associo a soma de x com y, que é 120. Como eu quero descobrir o maior lado, e o maior lado é proporcional a 22, bota 22, está para x. Regrinha de 3 simples, corre para o abraço e vai ser feliz. Olha a simplificação. 40 por 40 dá 1. 120 por 40 dá quanto? Dá 3. Faz cruz, credo. X vezes 1 é x. 22 vezes 3 dá 66. Então, o maior lado não é x, não, gente. Vou só corrigir aqui, é y, tá bom? Então, o maior lado, que é esse cara bem aqui, ó, ele mede 66. Gabarito, letra E. O bom dessa questão aí, Fernando, é que eu falei até contigo na outra vez, a Anuncep sempre te dá duas saídas. Aí ele, no caso, ela facilita porque ele não pede quem é maior, se é X ou se é Y. Então a gente vai para as alternativas, eliminar A e B e usa só a bissetriz fazendo a substituição. Não tem como dar errado. Exatamente, Raimundo. Exatamente. Você pode fazer pelas alternativas, tá bom? Já que eles são proporcionais, o maior lado é proporcional a quem? A 22. Se é proporcional a 22, certo? Você olha, ou é 22 ou é 66. É 66 para vocês. Eu estou fazendo pelo teorema, porque se ele não desse valores aqui proporcionais e quisesse esculhambar o coreto, aí você podia ficar perdido. Mas as alternativas também te ajudam. Ok? Só um momentinho aqui, gente. Rapidão. O ar desligou aqui da sala. Então, como o Raimundo disse aí, turma, e também o Caio aqui falou, você tem a opção de usar as alternativas, tá bom? Você tem as saídas da questão. Professor, dá para eu mostrar bem só pelo menos um aí, como é que faria? É porque, o que é que eu tenho aqui? Se eu não quisesse desenhar. Os dois lados que sobram, um é proporcional a 18 e o outro é proporcional a 22. Um é proporcional a 18, o outro é proporcional a 22. O maior lado vai ser aquele proporcional a 22. Só que tu pensa comigo, se o perímetro é 160, esses dois lados somados dá 120. Pronto. É como se você fosse dividir o 120
em partes proporcionais a 18 e 22. E aí tu olha, poxa, o cara que é proporcional a 22, ele tem que ser múltiplo de 22. E o cara que é proporcional a 18, ele tem que ser múltiplo de 18. Então, o maior lado é proporcional a 22. Aí você olha para cá, ó. Quem é proporcional a 22? O 22, o 44 e o 66. Eu ficaria entre essas três alternativas. Aí você ia testando, porque a soma tem que dar o quê? 120. Olha, se um lado fosse 22, quem seria o outro? 120 menos 22. Só que 120 menos 22, certo? Vai dar quantos aqui? 98. 98 não é divisível por 18. Então, não pode ser 22. Se o lado fosse 44, quem seria o outro? 120 menos 44, que vai dar quanto? 6. Aqui fica 1. 11 dá 7. 76. Só que 76 não é divisível por 18. Então, não pode ser 44. Se o lado for 66, é 120 menos 66, que dá quanto? 120 menos 66, 54. Opa, 54 é divisível por 18, queridos. 54 dividido por 18 é 3. Então, o que cabe é 66. Entendi, professor. Valeu. Falou em bissetriz, os lados são proporcionais a essas projeções. Essa é a ideia da questão. Fechou? Tranquilidade? Show de bolas. 62 pessoas, tá bom demais. Beleza? Show. Vamos para cima. Eu me empolgo com esse negócio. Vamos para cima, vamos para cima. Vamos embora. 2. Cara, aquelas questões boas de acontecer, mas que se você não tiver uma boa leitura, você cai. Eu já fiz essa questão em outras oportunidades. Aí vamos só recapitular, porque eu fiz essa questão talvez há 3 meses atrás. Então, ele diz assim, numa urna, é da NUCEP, tá? Estão numeradas bolas de 1 a 100. Se sortearmos ao acaso uma bola dessa urna, qual é a chance, qual a probabilidade de sair um número quadrado perfeito, com mais de um divisor natural? Para cima, tem que ser um quadrado perfeito e tem que ser com mais de um divisor natural. Queridos, quando eu falar em probabilidade, lembra, 2 coisas que você precisa descobrir em probabilidade. Aquilo que a questão te pede, dividido pelo total de possibilidades. O todo, que é o total de possibilidades, você já sabe que é 100, porque nessa urna tem quantas bolas? 100 bolas. Numeradas de 1 a 100, são 100 bolas. Agora, o que é que eu quero? Quando eu for sortear uma bola dessa urna, aleatoriamente, ao acaso, ele quer a chance de sair um número que seja quadrado perfeito, com mais de um divisor natural. Quadrados perfeitos são aqueles números que têm raiz quadrada exata. Quem são os quadrados perfeitos de 1 a 100? Enumera para mim. O 1, porque a raiz quadrada de 1 é 1. Quem é o outro quadrado perfeito? O 4, porque a raiz quadrada de 4 é 2. Depois vem o 9, porque 3 vezes 3 é 9. 4 vezes 4 é 16. 5 vezes 5 é 25. 6 vezes 6 é 36. 7 vezes 7 é 49. 8 vezes 8 é 64. 9 vezes 9 é 81. E 10 vezes 10 é 100. Está aí os quadrados perfeitos. Se o concurseiro, na hora, localiza os quadrados perfeitos e observa que ele tem, que ao todo são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 quadrados perfeitos. Aí ele se empolga e bota 10 aqui, ó. E bota 10%. Tem letra D, marque, sai feliz, feliz, feliz,
achando e jurando que acertou a questão. Mas ele esqueceu de ler a última parte da questão. Esse quadrado perfeito tem que ter mais de um divisor natural. E aí o bicho pega. Me responda aí, queridos, se todos esses quadrados perfeitos têm mais de um divisor natural, ou se tem alguém ou alguns que não têm. O 1 não entra. Não tem, né? O número 1. O número 1, ele tem apenas Ele um mesmo. divisor natural, que é ele mesmo. E o cara foi bem claro com vocês. Precisa ter mais de um divisor natural. Um não entra. Então, só tenho quantos? 9. Só esses caras aqui. Aí tu bota 9 sobre 100 e a resposta dá 9%. Aí o gabarito correto da questão é a letra E. Beleza? Isso aqui é matemática básica dentro de uma questão de probabilidade. Aproveitando o ensejo, vamos falar do número 0. O número 0 tem infinitos divisores. O único cara que não é divisor do 0 é ele mesmo. Todos são, menos o próprio 0. O 0 não é divisor dele mesmo, porque 0 sobre 0, isso aqui é uma indeterminação. Então, ele tem todos os números divisores dele, menos ele mesmo. O 0 não é divisor dele. O 1, 2, 3, 4, 5, todo mundo vai, menos o 0. Esquece isso não, tá? Sei lá, se não dá uma doida e a não serve, coloca uma questão de matemática básica para vocês. Tá aí. Então, aproveita e coloca. Número primo tem 2 divisores naturais. Número composto tem finitos divisores. O 0, infinitos divisores. E o 1, um divisor apenas. Se alguém perguntar, o 0 e o 1 são primos ou compostos? Nem uma coisa nem outra. Nem primo, nem composto. Nem primo, nem composto. Eu lembrei de um... E, professor, e todo número elevado a zero é 1, né? Oi? Todo número elevado a zero é 1. Isso. Show de bola? Beleza? Tranquilidade? Vamos para cima. Precisa para copiar. Oi? Essa parte aqui é 0, o quê? Infinito, né? 0, infinito. Não entendi, tá? O 0, ele quer saber se é infinito divisores. Se é infinito o quê? Divisores. Isso aí só quer que o senhor confirme aí que é infinito divisores. Infinitos divisores. Terceira. Funçãozinha do segundo grau. A minha aposta é que vai ter uma questão ou de valor máximo ou de valor mínimo, tá? Lembra que na função do segundo grau, isso aqui eu já mastiguei muito nas aulas. Quem determina a concavidade da parábola é o azinho da função. Quando A é positivo, côncava para cima. Aí tu lembra que a função tem valor mínimo. Quando A for negativo, concavidade para baixo.
Aí tu lembra que a função terá valor máximo. Agora, muito cuidado quando você tiver uma questão dessa, para você descobrir o que é que realmente a banca está te exigindo nessa questão. Porque quem determina o valor mínimo ou o valor máximo de uma função quadrática é o y do vértice, que é menos delta sobre 4a. Formulazinha para calcular aí. Cara, se tu estiver diante de uma questão, tem função quadrática, e a banca fala assim, qual o valor mínimo da função? Qual o valor máximo da função? Y do vértice. Só que nem sempre a presença da palavra mínimo ou máximo na questão é para calcular esse cara. Porque quem faz par com o y do vértice é o x do vértice. Que diabo é vértice, Fernando? Que eu nem lembro mais. Está aqui, cara, ó. Desenha aqui para ti, ó. Uma parábola. Aí tu olha para cá, ó. Aqui é a abertura, com cavidade. Aqui é o vértice. Se você projetar aqui no eixo X, isso aqui é o X do vértice. E bem aqui é o Y. Aqui você tem o que nós chamamos de coordenadas do vértice. Quando eu falo coordenadas do vértice, é o X e o Y do vértice. Se eu peço o valor mínimo, ou então se eu peço o valor máximo, Y do vértice. Agora vamos ler a questão para saber realmente se ele quer esse cara ou se ele quer o X. Aí a questão é quem manda, porque ela é contextualizada. Ele te conta uma historinha. O custo de produção de X unidades. O X aqui corresponde às unidades. Custo é o valor do Czão aqui, ó, de acordo com a função. É determinado pela função. Olha a função para vocês aí. O custo é 2x ao quadrado menos 160x mais 20.000. Aí vem a perguntinha. O custo mínimo ocorre para uma produção de quantas unidades? Turma, ele não quer saber o custo mínimo. Apesar dele ter falado isso, né? O custo mínimo. Olha o enunciado, olha a pergunta da questão. O custo mínimo ocorre para uma produção de quantas unidades? Ele quer saber a quantidade de unidades. E a quantidade de unidades é representada por X. Então, nesse momento, você descarta isso aqui, ó. Isso aqui não é o que eu vou procurar. Se ele quer o X e fala em mínimo, você vai calcular o X do vértice. Porque quem acompanha o valor mínimo é o X. E a formulazinha do X do vértice? Todo mundo sabe, né? Menos B sobre 2A. E se não sabe, guarda. Olha para a função, queridos. Olha para a função. Quem é o B da função aí? O A é 2, o B é menos 160. Esse menos 160 vem para cá. Menos com menos dá mais. 2 vezes o A é 2. 2 vezes 2 dá 4. Corre para o abraço, ó. Matamos essa danada. 160 por 4 dá 40. Então, a quantidade de unidades que você vai produzir para que o custo seja mínimo é 40. Letra D de dado. Fernando, mas será se resolvesse pelo y do vértice, teria resposta lá nas alternativas? Nesse caso, não. Se você fosse responder pelo y do vértice, deixa eu ver, vai ser um valor bem grande por conta desse 20.000 bem aqui. Ó, vai dar valor lá acima de 1.000. Porque o delta envolve o C da função. Ou então você pega esse 40 e substitui aqui. Ó. Quem gosta de usar essa tática também está certo. 40 ao quadrado, 160 vezes 40, faz a sominha e tu acha o custo mínimo. O que eu quero que tu Professor, entenda...
é o que ele vai te pedir na hora. Se a questão viesse assim, presta atenção, se a questão viesse assim, qual é o custo mínimo? Ah, cara, qual é o custo mínimo? Aí você calculava o y do vértice. Mas ele pediu quantas unidades vão ser produzidas para que ocorra o custo mínimo. Aí unidades é x, x do vértice, 40. Cuidado com isso, tá, gente? Se for equação, função do segundo grau, tiver mínimo ou máximo, cuidado com o que ele quer. Fernando, e por que nessa questão ele falou em mínimo e não em máximo? Por conta do A da função, gente, ó. O A é positivo, galera. Se o A é positivo, a função tem valor mínimo. Se esse A fosse negativo, aqui não ia ter mínimo, ia ter o quê? Máximo. Quem manda no mínimo e no máximo é o Azinho da função. Show? Belezinha? Então, o professor falou em valor mínimo, ou falou em custo mínimo, custo máximo, y no vértice. Se ele pedisse, era o y do vértice. Beleza. Ei, professor. Fala, irmão. Professor, se vamos supor, se invertendo só um pouquinho aqui, se fosse negativo, aí ela ia ter a concavidade voltada para baixo. Beleza. Aí eu quero saber assim, como é que funciona, tipo assim, aquele negócio que o cara calcula o pontozinho que ela toca no eixo das ordenadas, no eixo das abscissas. Aquilo ali é importante ou não? Sim. Deixa eu ver se eu coloco bem aqui no espaço. Pronto, vou ver se eu coloco bem aqui nesse espaço. Importante, sim. Olha só. Eu vou botar bem aqui o eixo X e o eixo Y, tá bom? Certo. Se você esboçar o gráfico aqui, com cavidade voltada para cima. A parábola, ela sempre vai interceptar o eixo Y. Sempre. Ela vai ter que tocar o eixo Y em algum ponto. O ponto que ela toca o eixo Y nada mais é do que o Czinho da função. É o Czinho da função que toca o eixo Y. Por exemplo, nessa questão, bem aqui, o C da função é 20 mil. Então, quando esse cara tocar o eixo Y, esse ponto bem aqui é 20 mil. Agora, quando ela tocar o eixo X, quando ela tocar, porque ela pode não tocar, os pontos que ela intercepta o eixo X, que são no máximo 2, correspondem às raízes da função. Se você quer descobrir o ponto que ele toca o eixo X, basta pegar essa função e igualar ela a zero, transformando ela na equação do segundo grau. Aí você faz o quê? Resolve. E acha os zeros da função ou raízes da função. E é justamente nesses dois pontos que ele vai tocar o eixo X. Beleza, professor, na hora. Professor, Beleza? E independente da concavidade, se está voltado para cima ou se está voltado para baixo, eu sempre vou usar o X do vértice e o Y do vértice, né? Quando a questão se direcionar e perguntar isso, mínimo, máximo. Ah, beleza, ok. Ou então se ele perguntar para ti as coordenadas do vértice. Na hora. Oi. No caso, o valor mínimo, eu uso qual equação? O y no vértice? Quando pedir o valor mínimo, eu uso qual fórmula? Se ele pedir o valor mínimo, ou se ele pedir o valor máximo, está aqui. Menos delta sobre 4A. Então, tanto faz pedir o mínimo ou o máximo, eu uso o delta, né? Se ele pedir aqui, no caso, o valor de x, para que a função tenha valor mínimo ou máximo, aí tu calcula o x do vértice. Valeu. Beleza? Professor, como é bem na questão que eu identifico se eu vou utilizar o X do vértice ou o Y do vértice? É porque, o que é que ele quer na questão? Ele fala assim, o custo mínimo ocorre para uma produção de quantas unidades? O que é que ele está pedindo? A quantidade de quê?
de unidade. E a quantidade de unidades é simbolizada por quem? Por x. Por isso que eu calculei o x do vértice. Porque ele pede para ti a quantidade de unidades para que a função tenha custo mínimo. Então, você vai calcular x, porque unidades é simbolizado nessa função por x. Ok? Ok, professor, ok. Vamos para a próxima. Juros. Simples. Vai que cai. É por isso que eu falo aquele negócio. Não desiste da prova. Aí, dia 6, cara, calma, questão de juros simples. Eu nem tinha estudado. Aí, aquele que não desistiu, aí, ó. Juros simples, questão boa. Acho que Questão aí é boa, professor. vai vir uma de simples e uma de composto. Tem que vir. O capital é aplicado a uma taxa, olha o que ele tem aqui, 25% ao mês, a juros simples. O tempo mínimo que ele deverá ficar aplicado para que o valor seja 10 vezes a quantia aplicada. Cara, presta atenção. Se o capital foi C, lá no final, quando tu vai resgatar o dinheiro que tu vai resgatar é 10 vezes o que tu aplicou. Se tu aplicou C, 10 vezes 10C é o que tu resgata. Gente, 10C não é os juros. 10C é o que tu vai resgatar. O que tu resgata é o montante. é o montante, Que é o capital mais juros. que é o capital somado com o juro. Muito bem. Cara, tu tem um capital. Tu até desconhece ele. Eu chamei de C. E o montante é 10C. Senhores, se tu aplicou R$100 e depois tu resgatou 1.000, rendeu quanto de juros aí? Nesse exemplo que eu citei para vocês. Botou R$100 lá e resgatou R$1.000 lá no final. Rendeu 900 de juros. É ou não é? Que é 1.000 menos quem? Menos o capital. Mesma coisa aqui, ó. Se tu aplica C e resgata 10C, os juros foi 9C. Juros é o montante menos o capital. É esse valor menos esse. Morreu. Se é juros simples, CIT. Os juros, 9C. O capital é C. A taxa, 25%. 25 sobre 100, ou 1/4, se você quiser colocar, vezes T. Como aqui é a igualdade, você corta C com C. 9, simplifica aqui, dá 1/4 de T. Mata danada, meio pelos extremos. 1 vezes 1 dá T, 9 vezes 4 dá 36. Então, você vai resgatar 10 vezes o que você aplicou depois de quantos meses? 36 meses. Uma dessa na prova ia ser massa, né, gente? Ia ser muito massa. Ia ser questão para ninguém zerar, professor, isso aí. Porque... E essa daí é dar no CEP, cara, sabia? Essa é dar no CEP. Isso aí é boa. Professor, aí nesse caso eu só atribuí um valor para o capital e deu certo também. Sim, também seria uma saída. Muito, muito bem pensado. Atribuir um valor. Atribuir um valor mínimo, professor. 10, um valor com 0, né? Pronto. Bota 10, 100. Foi isso mesmo. 100 mil. Bota 10, que é um valor 10 pequeno. que é o valor mínimo para não ficar complicado. Bota o valor pequeno para não ter problema. Certo? Ou então bota 1 e 10. Tanto faz. O valor não importa. O que importa é a relação. Essa daí foi boa, não foi? Essa aí foi daquelas para deixar o cara tranquilo. Aí eu trouxe uma de lógica, que eu estava com saudade de ver lógica com vocês. Qual das suas posições abaixo é uma contradição? Cara, eu até disse hoje, numa sala de aula que eu estava, assim, cara, se você conhecer as negações e se você conhecer as equivalências... Ei, professor, com licença aí, só pede aí para alguém desligar o microfone aí, que tá com o ventilador ligado aí, tá dando para eu escutar o senhor direito, não. Espera aí, deixa eu desativar aqui o microfone.
Ok, agora